Êxodo, capítulo 31, a partir do versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome de Abezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação e a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte e as vestes finamente tecidas e as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. E o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo segundo tem ordenado. Até o versículo 11 eu li. No começo de Gênesis capítulo 15, Deus falou para Abraão: seu filho, ele vai voltar aqui na quarta geração. Abraão, na situação, o clima, o tempo que Abraão vivia, então não combinava com a palavra de Deus. Abraão entrou na promessa de Deus, na terra da promessa de Deus, e ele estava vivendo ali. E o que Deus falou para Abraão? Seu filho, ele vai ser levado como escravo. E depois de 4 gerações, eu vou fazer os seus descendentes voltarem para essa terra. Deus deu essa promessa. Conforme essa promessa, o povo de Israel foi para o Egito, assim como vocês já sabem bem. Gênesis capítulo 40, 41 está descrevendo essa história. E em 37 eles estão voltando. E a promessa que Deus deu para Abraão. Eu não sei se os descendentes de Abraão esqueceram dessa promessa, mas conforme essa promessa, Deus trabalhou. E eles ficaram por 430 anos como escravos no Egito, viveram uma vida difícil. E um dia, quando foi a 4ª geração, um desses representantes de Israel, o Moisés foi como representante do povo, e ele nasceu, ele foi como filho da princesa de Faraó, e aí ele saiu daquele povo, e depois ele fugiu do povo do Egito e foi para o deserto, e quando ele fez 80 anos, Deus novamente chamou a ele lá no Monte Horebe. Eu não sei muito bem por que ele estava indo. Eu não sei se é porque a ovelha estava indo e ele seguiu, mas Moisés estava indo, era o Monte Horebe, e ali era o lado leste. Quando ele foi lá, tinha algo incrível que aconteceu. Vocês não estavam, né, no dilúvio, né? A minha casa atacou essa chuva forte que teve, essa tempestade. Na parte de frente, da parte de trás, tinha montanha. E a minha esposa, à noite, ela acordou, se assustou. E ela perguntou, nossa, acho que a gente foi assaltado. Por quê? Porque a rede a tela da janela da cozinha estava rasgada. Porque a árvore caiu e bateu naquela tela protetora e não teve um grande estrago, né, na chuva, mas somente aquela tela rasgou e o vidro não se quebrou. Quando eu acordei umas 3 da madrugada, a chuva estava descendo, nossa, era apavorante.
Nossa, desse jeito. E se houver um desabamento aqui? Porque no prédio, na parte de trás, lá na parte de trás da montanha, nossa, tem umas moradias, né? E tem montanha ali, né, também. E se tiver muita água, aí fica com lama, assim, e pode ter um desabamento. Vocês não sabem muito bem, né? E eu fiquei preocupada com meu filho, e aí a gente dormiu novamente às 4 da madrugada, 5 horas a gente foi pro culto de madrugada, e 7h40, depois que teve a reunião com os professores, novamente, eu desci a manhã inteira. Aquelas árvores que estavam caídas, aquelas folhas todas que caíram da montanha, a gente varreu tudo aquilo, a gente organizou e a gente arrumou mais ou menos a igreja, né? Limpou. Dentre tantas coisas que Deus faz, o ser humano aceita duas coisas. De duas formas. De uma forma é uma forma boa. E de outra forma é da forma ruim. É uma forma ruim, né? O que eu não gosto é o que é um fardo, o que é um desconforto. Então a gente separa dessas duas maneiras e aceita no nosso coração. Entre vocês, tem pessoas que gostam da primavera e tem pessoas que gostam da estação outono, e tem pessoas que gostam do inverno, e tem pessoas que gostam do verão. Então, os cientistas, não, então os videntes, eles fazem adivinhações, né? Ah, quem gosta de primavera tem essa personalidade, quem gosta de outono tem essa personalidade. Eu não sei se cientificamente eles estão certos, mas são coisas que pertencem a esse mundo que não tem nada a ver com a verdade. É somente a gente escutar uma vez, dar uma risadinha, hahaha, e passar reto. Vivendo a nossa vida, a gente se depara com muitos problemas. A gente se depara com coisas boas, mas também com coisas difíceis. A gente pode ser elogiado pelas pessoas, mas também a gente pode ser repreendido. A gente também pode ser injustiçado, a gente também pode ser injuriado, mas através dessas coisas, o que nós descobrimos? Embora nós nos deparamos com muitos problemas, através desse problema, a pessoa que reconhece a Deus pode transformar esse problema numa bênção, mas a pessoa que se depara com um problema e não reconhece a Deus, isso termina como ira no coração, como uma ferida, como uma injustiça. O que é que se torna uma ferida no meu coração e o que se torna bênção no meu coração? Então, dependendo do Espírito Santo do seu coração, é que você pode aceitar essas coisas dessa maneira. Então, tem pessoas que podem aceitar esse problema como bênção e outras pessoas como uma ferida. Tem pessoas que restam isso no coração como uma ferida. Entende? Então, isso depende da forma do coração de cada pessoa. Então, independente, o Abraão foi para o Monte Horebe. E ele achou algo incrível. Choveu naquele dia. Não, então, aqui foi. Ontem choveu, né? No sábado. Falaram que choveram uns 500 ml. Então, isso pode ser algo estranho. Ou, se não, os cidadãos de Gwangju pode achar que isso é uma situação de perigo. Então, continuamente eu recebo mensagem para eu fugir para um lugar seguro. Há alguns anos atrás, a montanha aqui do prédio da frente desabou e foi um problema, né? E eu moro aqui na região lateral daquele desabamento que houve. A gente não sabe o que vai acontecer através disso. Mas a gente se prepara, fica precavido, mas a gente não sabe como reagir a isso. Então Deus conduziu a Moisés de Sinai até Horebe, e quando ele foi lá,
Ele viu algo que jamais havia visto. E de repente tinha um fogo, não era chuva. Estava tendo um fogo na árvore. E quando ele viu aquela árvore, tinha fogo, mas aquele fogo não se apagava. O que é isso? Hoje em dia a gente podia gravar, mas naquele tempo aquilo era impossível. E ele achou incrível e queria se aproximar daquilo, mas de repente ele escutou uma voz: Moisés, não sei se foi assim que chamaram, mas a terra em que você está pisando é santa, então tira sua sandália. Isso era a voz de Deus. E através dessa oportunidade, Moisés e Deus se encontraram e começaram a conversar. E o que Deus falou para Moisés? Eu vou te mandar para Faraó e você vai libertar o meu povo do Egito. Então, pela primeira vez, o Moisés escutou essa promessa e ele se assustou. Ah, meu Deus, nem faz sentido. Quem sou eu para eu ir para diante de Israel e tirar o meu povo diante do Egito? Não, eu não consigo. Ele estava falando com toda a sinceridade do seu coração. Mas desde então, Moisés começou continuamente a conversar com Deus. E aí, Deus mandou Moisés para diante de Deus. E como é que Deus mandou a Moisés para diante de Deus? Então, vamos procurar na Bíblia. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 7. Êxodo, capítulo 7, a partir do versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Quando a gente vê aqui, o que Deus falou para Moisés? Isso é Deus, né? Você é Moisés, né? Vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Não é que eu vou te constituir como... Não é que eu te constituirei, mas eu já te constituí como Deus sobre Faraó. Então, qualquer um que viu, ele era um ser humano, era Moisés. Era um idoso de 80 anos, israelita, homem. Mas Deus falou para Faraó. Deus falou para Moisés que ele constituiria Moisés como Deus diante de Faraó. Então, o povo que estava no Egito, debaixo de Faraó, e aquele povo que estava debaixo de Faraó, encontraram a Moisés e conversaram e escutaram o que Moisés falou, mas escutaram o que Moisés falou e teve gente que aceitou o que Moisés falou. E entre os servos, o que eles falaram? Os servos falaram diante de Faraó. O Senhor não sabe que o Egito já faliu? Mas o que Faraó fez? Ele balançou. E os servos falaram, manda eles embora. Mas o Senhor ainda não sabe que o Egito já faliu. Eles não sabiam. Mas o faraó não sabia que faliu. Mesmo que Moisés vindo, falando, estava acontecendo a obra de Deus, estava vindo praga, morte, sofrimento, vendo. Ah, ele não é um ser humano. Então o que ele é? É um Deus? Não, é um profeta? Sei lá. Não, mas não parece homem. Em João capítulo 4... Jesus Cristo se encontra com a mulher no poço de Jacó, né? Encontrando essa mulher, Jesus Cristo falou, dá-me de beber.
dá-me de beber. E a primeira coisa que essa mulher falou, o quê? Como o judeu pede de beber a mim que sou samaritana. Porque naquele tempo, os israelitas não consideravam os samaritanos como seres humanos, né? Consideravam como cachorro. Então não consideravam como ser humano. Então como você está pedindo de beber a mim? Tá, não falou assim, né? De uma forma rude, né? Mas eles começaram a conversar. Será que ele é profeta? Será que ele é mestre? Pouco a pouco, ela começou a trocar sua visão de enxergar Jesus Cristo que estava diante dela. E aí, o que essa mulher percebeu? Ah, ele é o Messias. Ela descobriu essa verdade. Então, ela largou o cântaro que ela estava segurando e foi para o vilarejo e falou: olha, venham e vejam. É o Messias. No começo, essa mulher, quando se encontrou com Jesus Cristo, era um israelita, mas conversando no coração dessa mulher, ele não era somente um judeu, mas ela descobriu que ele era um Messias. Mas esse povo de Israel que estava vivendo no Egito, eles oravam a Deus, clamavam a Deus, choravam, estavam clamando e buscando a Deus. Mas o Jesus Cristo, que é Deus, quando ele veio nessa terra, ninguém conseguiu perceber que esse era o Filho de Deus. Aqui também, superficialmente, era Moisés, mas foi enviado por Deus. E ninguém sabia disso. Aqui em Êxodo capítulo 7, versículo 1, está escrito o quê? Que você vai ser Deus diante de Faraó. Deus estabeleceu Moisés como Deus diante de Faraó. Mas Faraó não teria olhos para enxergar a isso. Por que ele não poderia enxergar? Mas porque o povo de Israel que servia a Deus e clamava a Deus não podia enxergar isso. Mesmo vendo os milagres, mesmo vendo as obras de Deus, por que eles não podiam perceber e enxergar isso? Ele viu muitas obras, eles viram muitos milagres, viram muitos trabalhos de Deus, glorificaram a Deus, agradeceram a Deus, mas porque aos olhos deles, eles ainda enxergavam ele como Moisés. Por que eles não conseguiam enxergar? Em Êxodo capítulo 31, para Deus construir o tabernáculo, Deus chamou Bezalel e deu toda a habilidade para ele através de um espírito, né? Deus deu um espírito de habilidade nele. Eu encherei do meu espírito. Deus deu a sua sabedoria. Deus deu a sua sabedoria para ele. E Deus deu toda a sabedoria e poder para ele poder fazer esse trabalho. E Deus estabeleceu uma pessoa chamada Oliabe para que trabalhasse junto com Bezalel. A Oliabe não está escrito que Deus deu alguma coisa para ele. Mas só está escrito que fez trabalhar junto. Eu quero explicar isso na nossa época, na nossa geração. Por exemplo, o irmão Oyonté que conduziu os louvores hoje. Isso não vai acontecer. Vamos supor que ele seja um líder aqui da Coreia, um dos 10 maiores líderes. Vamos supor que ele
Então, já que isso nunca vai acontecer, vamos supor que ele ganhe em exportação 1,5 bilhão por ano. Vamos supor que ele seja um presidente de uma empresa assim. Embora isso não aconteça, nem vai acontecer, né? Mas, se comprar as ações da empresa dele, então cada vez que essa empresa ganha um grande lucro, então vocês também vão lucrar com isso. Deve ter alguém aqui que aplicou seus dinheiros em ações e faliu, né? Também. Deve ter aqui alguém. Mas pelo contrário, o negócio que o Park Jin faz, mas o meu negócio por ano ganha somente US$ 10.000 por ano. Então, as pessoas que vão aplicar o seu dinheiro para mim vão ganhar, vão lucrar ou vão acabar sendo prejudicados? Vocês sabem muito bem, né? Então, vocês vão querer aplicar em mim ou vão aplicar no irmão Oyonte? Claro que eu vou falir, então vocês têm que aplicar em mim, né? Não? Então, se vocês não forem bobos, vocês vão comprar ações de uma empresa que está falindo, fracassando? Não, né? No mínimo, vocês vão querer aplicar continuamente naquela empresa que continuamente está subindo e crescendo e lucrando. Vocês vão querer aplicar ali. Então, nessa Bíblia, o Aholiabe, Deus o estabeleceu para trabalhar com quem? Para trabalhar junto com Bezalel. Deus deu tudo para Bezalel. Vamos procurar aqui. Vamos voltar para Êxodo, capítulo 31. Versículo 3. E o enchi do Espírito de Deus de habilidade. E eu enchi do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalhos de madeira, para toda sorte de lavores. Então, ele tem uma grande habilidade, né? Não tem nada que ele não saiba fazer. Deus deu tudo para ele. Mas Deus não deu nada para Aholiabe. Mas Deus estabeleceu a Aholiabe para trabalhar junto com Bezalel. Então, vamos organizar, juntar com o que a gente escutou aquela hora. Então, eu falei que ele ganha por ano US$ 1,5 bilhão, o lucro da empresa do irmão O. Se você comprar ações daquela empresa, então você ganha US$ 1,5 bilhão, né? Da empresa dele vai ganhar. Então, tá lucrando mais US$ 1 bilhão. Então, se eu aplicar na empresa dele, vai voltar para mim esse lucro. Mas vamos supor que eu tenha 10% das ações da empresa do irmão O. Então, quanto que é 10% de US$ 1,5 bilhão? Eu também não sei muito bem, é muito dinheiro. Então, deve ser mais de 1 milhão, né? Então, quanto que é 10% de US$ 1,5 bilhão? Tá, então é 10 milhões e meio. Então, é ganhar dinheiro ou é perder? É você ganhar muito dinheiro, não é? Você tá deitado e tá andando no foguete, andando pra lá e pra cá. Então, a Aholiabe não tem nada. Mas
Mas o Bezalel tem o Espírito de Deus, habilidade, inteligência, de conhecimento e todo o artifício. Se no momento em que a Oliabe fica junto com esse Bezalel, então isso tudo vai se tornar meu também ou não? Eu não tenho nenhuma habilidade, eu sou um tolo sem habilidade. Mas quando eu aplico nas ações do irmão O, então aquele lucro dele, os 10% de ações que eu tenho lá da empresa dele, eu vou ganhar esse lucro para mim. Isso daí é ficar deitado no foguete e viajar. Sei lá, satélite, foguete. Simplesmente você tá nadando no dinheiro e você não sabe de onde entra, né? Então, Deus deu toda a sabedoria para Bezalel. E esse Aholiabe que trabalhava com ele era um bobo, tolo, que não sabia de nada, sem habilidade. Mas Aholiabe, ele podia fazer o mesmo trabalho, podia da mesma forma lapidar as pedras de engaste, entalhar as madeiras, ele podia fazer o mesmo trabalho no tabernáculo. E de onde vinha essa habilidade? Não estava nele, mas estava dentro de Bezalel. E como estava dentro de Bezalel, eu também poderia ganhar isso, e essa obra de Deus que aparecia em Bezalel também poderia aparecer em Aholiabe, certo? Então, para isso, Deus fez com que eles trabalhassem juntos. Juntos. Tá falando dois ou juntos? Junto com quem? Isso é importante. Se você ficar junto com a empresa do Paquidin que fracassou, faliu, mas se você aplicar as suas ações, dinheiro nas ações da empresa do irmão O, que tem muito dinheiro, então todos os dias a minha poupança vai ficar cheia. Por quê? Depende com quem eu estou. Isso é importante, com quem eu estou. Nessa Bíblia, a Oliabe, Deus fez ficar junto com Bezalel. Enquanto estavam juntos, ambos foram utilizados da mesma forma para construir, para fazer o tabernáculo. De onde veio essa habilidade? Aquela habilidade que Deus deu para Bezalel. A sabedoria, habilidade, inteligência, conhecimento. Tudo isso estava em Bezalel, e estando junto com Bezalel, Deus fez vir para Oliabe também. Eu vou explicar. A Bíblia que vocês têm, vamos abrir em Romanos 11, 16. Novo Testamento, Romanos, capítulo 11, está depois do livro de Atos. Eu vou ler. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles e se tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permanecerdes, de outra sorte também tu serás cortados.
Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fostes cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Nós lemos até o versículo 24. Quando a gente vê nessa palavra, então, tem as pessoas que vivem em Toide não sabem por que são enxertadas essas plantas. Como eu cresci no interior, eu aprendi também na escola. E desde criança eu vi muitos enxertos, né? Principalmente a árvore de caqui tem muito enxerto. Eles conectam com uma outra árvore, a árvore de caqui. Aqui, a oliveira brava diz que essa oliveira brava é o que está na montanha. Não, não é essa oliveira brava. Essa oliveira brava é a árvore de oliveira. É que em coreano é meio parecido com o som de árvore de caqui. Não, mas é de oliveira. Então, em outras palavras. Então, essa oliveira brava e a boa oliveira. Você tem que cortar a raiz, cortar o ramo e enxertar na raiz. Porque essa oliveira brava é uma oliveira que tem que ser cortada e ser queimada. Em outra palavra, a oliveira brava é o mundo de Satanás. E a boa oliveira é Jesus Cristo. Então, eu nasci do diabo, porque eu vim dele, então eu tinha que ser cortado e ser lançado ao fogo, porque eu não tenho caminho senão o julgamento. Então eu fui cortado de Satanás, eu fui cortado desse... Se eu fui cortado, então eu vou acabar morrendo. Então, cortando esse ramo, eu tenho que ser enxertado na boa oliveira. Qual é o objetivo de enxertar na boa oliveira? Para eu poder receber a seiva da boa oliveira. Em outras palavras, enquanto esse ramo estiver conectado na oliveira brava, quando Satanás for receber maldição, for pro fogo do inferno, enquanto eu estiver com Satanás, não tem jeito, eu vou ter que receber esse julgamento e a minha vida vai ser destruída para sempre. Então, para me salvar dessa morte, Deus teve que me cortar de Satanás e não me abandonou e me enxertou a boa oliveira em Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, eu posso viver. E essa é a palavra que está em Romanos. Então, o que isso quer dizer? Então, vamos falar na realidade. Quando você vai na ilha de Jeju, tem muitas bergamotas, né? Mexerica. Então, tem o museu da mexerica lá. Eu fui 2 vezes já. Quando você vai na entrada, tem, assim, um corredor de árvore de poncã. O tamanho do poncã é assim, 2 vezes o tamanho do meu punho, né? Tá cheio. E eu não sei se tá no meu celular a minha foto, né? Eu tirei foto do poncã, tirei foto também da raiz da árvore. Mas sabe o que é incrível? O humus é do Tanger, né? É uma outra raiz. É uma outra raiz de árvore. Então, porque eles enxertaram com uma outra árvore e aí nasce o poncã. Então, tem o pai de um irmão, ele me convidou para ir para casa dele. Não era uma casa, era uma fábrica de poncã lá. E eu preguei lá,
E eu estava pregando a palavra e depois ele começou a me levar. E ele falou, por favor, ora, irmão. Eu pensei que esse irmão queria receber a oração, mas não era ele que queria. Ele não estava pedindo para eu orar por ele, mas pela árvore de mexerica. E aí eu coloquei a mão sobre a árvore de mexerica e comecei a orar. E aí ele falou que as bergamotas ficam caindo no chão. Então, para que podia ter uma boa plantação, uma boa colheita, né? E aí eu orei. Mas sabe o que foi o gratificante? Depois daquilo, ele não caiu mais bergamota no chão e ele ganhou bastante dinheiro e ele ofertou bastante pra gente. E aí, ele sempre no inverno, quando nasce das bergamotas, ele manda pra minha casa. Então, é uma árvore. Um galho tem poncã, outra tem vermelho, saem umas frutas vermelhas. Nossa, eu me assustei. Nossa, por que essa árvore tem tantos frutos diferentes? Ah, pastor, é porque a gente colocou várias raízes aqui, e aí nessa raiz a gente colocou vários ramos, e por isso aqui tem laranja, aqui tem bergamota, sabe a laranja quinquã? Tinha vários tipos. E eu perguntei, dá tudo isso? Sim, por quê? Porque quando a gente enxerta um ramo de outra árvore ali, aí com aquela raiz, aí dá os frutos. Mas se você... Eu perguntei, se você plantar essa semente, vai nascer poncã? Ele não respondeu. E eu não sei que fruta vermelha é essa, mas se você plantar essa semente dessa fruta vermelha, vai nascer essa planta? Vai nascer essa fruta? Não. Vai nascer o quê então? Vai nascer a árvore Tanger. Superficialmente é poncã, mas o interior é Tanger. Não tem como trocar a parte genética dele, porque isso é a autoridade de Deus. O ser humano estuda genética. Então, quando junta o cavalo com o jumento, sai o quê? Não sabem? Então, sai o burro. Então, se você cruza os burros, que sai? Nada. Nada. Não sai nada. Por quê? Porque o burro não tem semente. Então você cria o burro, mas depois quando você cruza dois burros não tem não sai nenhuma cruza. Não sai nada. Por quê? Deus não permitiu. Vamos supor que isso seja a oliveira brava. A oliveira brava, ela é uma vida que recebeu maldição e tem que ir pro inferno, mas sendo cortado esse ramo e sendo enxertado na boa oliveira. Vamos supor que eu seja a boa oliveira. Se for conectado à boa oliveira, com certeza, o corpo é boa oliveira. E esse ramo também, uma parte é boa oliveira, mas o final desse ramo é oliveira brava. E desde então, quando é enxertado, a seiva, vai subir seiva na boa oliveira, não é? E aí vai sair e vai passar e vai chegar na oliveira brava. E enquanto passar para oliveira brava, por causa da seiva da boa oliveira, essa oliveira brava vai crescer. E vai crescer, vai brotar, e um dia vai dar flores, e esse ramo também um dia vai dar fruto. O que o ramo fez? Fez o culto de madrugada? Ele se esforçou para tomar seiva? Não, só estava enxertado. Em quem? A seiva da raiz
foi distribuída, e o quanto ele recebeu da seiva, da raiz, ele pôde crescer. Se vocês comerem, não somente sai a barriga, mas também cresce o cabelo. E quando cresce o cabelo, cresce a unha também. Só cresce o pé? Não, cresce a unha da mão, não, cresce do pé. E se você não cortar, vai furar tua meia também. Por quê? Vocês comem, vocês absorvem a comida e quando você distribui isso para o seu corpo, então essa comida vai ser distribuída para todo o corpo de forma igual. Assim também, a seiva vai vir da boa oliveira e depois ele vai passar para toda a oliveira e até na oliveira brava vai poder receber. Vai acontecer a mesma coisa na boa oliveira, no ramo da oliveira brava. Deus falou para Oliabe. A partir do momento que a Oliabe ficou junto com Bezalel, enquanto estavam juntos, toda inteligência, sabedoria, habilidade de Bezalel passou para Oliabe e a Oliabe pôde fazer o mesmo trabalho. Através de quem? Pelo esforço de Oliabe? De jeito nenhum. Foi a promessa de Deus. Por isso, o que Deus falou? Eu vou fazer através deles. E assim, é Deus quem ia fazer. Quem? Deus ia fazer. Através de quem? Eu vou estabelecer a Oliabe, vou dar habilidade, espírito, sabedoria. E da mesma forma que eu dei a sabedoria para Bezalel, vai ir para Oliabe. Quem vai fazer isso? Deus vai fazer isso. Não sou eu quem faço. Vida espiritual não sou eu quem faço, é Deus quem faz. E Deus fazendo, eu sou utilizada por Ele. Eu realizar alguma coisa, isso não é vida espiritual. Ele quer fazer. Por isso Deus estabeleceu a Oliabe para fazer junto com ele. Então, a oliveira brava, o ramo dela ser cortado e ser enxertado na boa oliveira, enquanto eu for cortado na boa oliveira, ele vai poder dar frutos. Por isso que Deus mandou cortar da oliveira brava e enxertar na boa oliveira. Não sou eu que faço alguma coisa. Vamos procurar mais um versículo na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 6. Depois o livro de Romanos tem Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre o Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação é entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, quando a gente vê nessa palavra, versículo 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Nós somos santuário de Deus vivente, do Deus vivente. O povo de Israel, quando estava no Egito, Deus mandou fazer o tabernáculo.
Depois que eles fizeram o santuário, o tabernáculo, então esse tabernáculo tinha que ficar se movendo junto. E Deus conduziu o povo de Israel pela coluna de nuvem e de fogo. Então, quando eles estavam indo, Deus parava a coluna de nuvem, então era ali que tinha que fazer o tabernáculo. Então a primeira coisa que se fazia naquela terra era colocar a base da coluna. E ali em cima colocava a coluna. Então é 20 colunas do leste, né? Então era uma forma retangular, então era uma 20 para o lado leste-oeste, 10 para o norte-sul, né? Então era 60 colunas. Então tinha que fazer essas colunas. Então cada vez que eles colocavam essa coluna, tinha que ter uma base. E ali tinha que ter uma argola, e essa argola tinha as cordas que seguravam com o chão. E entre as colunas tinha os véus, né, as cortinas. E assim eles faziam essa forma retangular. E do lado de fora tinha essa cortina, né, para forrar essas colunas, esse tabernáculo. Na terra em que eles passavam, agora há pouco, se é uma terra em que agora há pouco o animal acabou de defecar, urinar. Era uma terra que podia ser assim, onde tinha um cocô de cavalo seco. Era uma terra onde podia ser uma terra fedida, cheiro de urina, podia ter areia, terra, pedra. Era uma terra desprezível aos olhos das pessoas, mas naquela terra, quando a coluna de nuvem parava ali, aquela terra se tornava a terra onde tinha o tabernáculo, onde Deus estava. E ali vinha o altar de holocaustos, a bacia de bronze, o incensário, o candelabro, a mesa de pães e a arca. E ali era lavado o pecado e se tornava num lugar onde se encontrava com Deus, escutava a promessa de Deus. E era ali que começava o ponto. Aquela terra desprezível, aquela terra que cheirava cocô, mijo, era uma terra que ninguém gostava. Mas naquela terra era onde tinha a promessa de Deus, quando Deus colocava sua coluna de nuvem sobre ela. E ali se tornava o tabernáculo onde Deus estava. Amém? Dentro dessa vida inútil, nessa terra tão desprezível, aquela terra onde o animal fazia xixi, cocô, que fedia, essa vida do pagdinho suja, má, mas no momento em que entra a palavra de Deus, se torna santuário de Deus. Não está escrito aqui? Nós somos o quê? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Por quê? Porque dentro daqui entrou a palavra de Deus. Amém? Embora a gente seja mal, então é uma terra muito boa, mas se Deus falar é aqui, então é aqui. Mas se é uma terra ruim, se Deus colocar a sua coluna ali também, então é ali. Então é ali que tem que fazer o tabernáculo. E ali do lado do leste, três tribos do lado leste, 3 tribos do lado oeste, 3 tribos do lado norte, do lado sul. Eu não quero ficar do lado leste, eu quero ficar do lado oeste. Não, não pode, porque Deus já decidiu. Quando? No momento em que ele coloca a coluna do tabernáculo, ali já é tudo decidido. Então, desde então, leste, oeste, norte, sul, já se divide tudo. O povo de Israel já coloca as suas tendas e ali se torna o tabernáculo de Deus. No meu coração, quando entra a palavra,
Assim como eu me torno no santuário de Deus, esse ramo da oliveira brava, quando é cortado e enxertado na boa oliveira, superficialmente é uma oliveira brava, mas ele aceitando a seiva da oliveira brava, da boa oliveira, ele vai viver com uma boa oliveira. Amém? Certo ou não? Não sei se tem um cientista aqui ou não, mas isso é uma verdade, certo? Isso é uma verdade. Então, dentro de mim, se a palavra de Deus entrar, independente de ser boa, frente ou trás, mal, ruim ou bom, não importa. Se entrou, é o tabernáculo de Deus. Independente de onde seja, no momento em que tem a coluna de nuvem, ali vai ser feito o tabernáculo de Deus. Ali vai ser estabelecido a terra de Deus. Ali vai ser feito o tabernáculo, vai ser colocado o altar de holocausto, bacia de bronze, incensário, mesa de pães, candelabro e arca. E ainda tem cocô, ainda é areia, ainda tem xixi, cocô, é fedido, mas independente disso, se colocar o tabernáculo ali, é tabernáculo, é santo. Então, vocês também, não me xinguem, eu sou aqui demais, eu sou uma feitura de Deus, porque eu sou santuário de Deus. O que Deus mandou quem? Mandou Jesus Cristo e fez quem? O santuário de Deus. Vocês têm que ver isso e ficar feliz. Vocês não podem só ver a minha parte superficial. Essa terra não muda. A terra continua sendo terra. Do pó viestes e ao pó voltarás. Isso é a nossa vida. Isso não vai mudar. Não tentem mudar isso. A gente ainda continua sendo oliveira brava. Mas no momento em que a gente é enxertado na boa oliveira, agora então eu vou receber a seiva da boa oliveira, e eu vou poder dar frutos da boa oliveira. Então, independente de eu parecer ser uma oliveira brava, mas se eu for conectado à boa oliveira, eu vou poder dar frutos da boa oliveira, eu vou poder dar flores da boa oliveira, eu vou viver como uma boa oliveira, certo? A partir do momento que eu aceitei Jesus Cristo, já não sou eu quem vivo, mas é Jesus Cristo que vive em mim, certo? Então, essa é a palavra que está no versículo 16. Tá, então eu vou resumir. Quando eu vim para Gwangju, então em junho de 2013, depois que acabou o culto da madrugada, eu recebi um telefonema da igreja de Kangjin, o evangelista que estava lá, ele falou que lá era a igreja dele. Ele preparou todos os documentos para fazer a igreja ficar dele. E ele ficou tentando, e ele fez com que todos os irmãos ficassem contra a nossa igreja e que partisse da nossa igreja. Eu conhecia muito bem aquele evangelista, aquele ministro. Eu conhecia muito bem a vida dele, esse malvado. Eu queria lá brigar e queria contar para todo aquele bairro qual era ele, como é que ele era. Essa é a minha pessoa. Eu estava indo, aí o pastor Park me ligou. Eu que recebi esse telefonema. Eu estava recebendo esse telefonema na frente do túnel. E eu me preocupei por quê? Porque quando eu entro no túnel, pode cair a ligação, mas era curto o túnel. E naquele tempo, o pastor Park falou para mim, Pastor Park, a primeira coisa que ele falou para mim, Pastor Park, Jin, não briga com ele. Ele nem sabia para onde eu estava indo, mas ele falou, não briga com ele. Segundo o pastor falou para mim. Qualquer coisa que seja, não discuta. Eu respondo muito bem, porque eu sou caçula. A minha esposa falou, quando é caçula, responde muito bem. Terceiro,
Trata ele bem. Nossa, isso ficou entalado na minha garganta para dizer não! Isso é o ser humano. E quarto, Deus vai trabalhar. Sim. 4 coisas que ele me falou, nenhuma combinou comigo, nem 1%. Nossa, eram palavras completamente contrárias. E eu simplesmente falei 4 vezes sim, 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 sim. E ele desligou. Antes de eu falar alguma coisa, ele desligou. E depois de 30 minutos, ele me ligou novamente e falou a mesma coisa. E eu novamente respondi sim, sim, sim. E ele desligou. Isso foi a vida que eu tive em Gwangju. E depois de uma semana, o pastor veio e aí ele estava falando e a gente teve um culto geral ali perto e ele pregou sobre 1 Samuel capítulo 30, né? Que eu recuperaria tudo. Ah, sim. Então Deus vai fazer eu recuperar tudo. Com certeza eu vou recuperar tudo. Então, eu não sei como, mas com certeza eu vou recuperar. Eu tive esse coração. Então, eu não preciso brigar, não preciso discutir, é só eu tratar bem. Então, Deus vai trabalhar. Isso era eu. E eu simplesmente vivi com essa palavra. Quando eu olhava a situação, eu estava angustiado, eu estava triste, eu chorava todas as noites. Mas quando eu via a palavra, eu vou recuperar. E assim, eu passei esse problema. E o incrível é que agora tudo eu recuperei. Eu não perdi nada. Conforme aquela promessa, eu somente guardei aquela palavra. Esse ramo somente recebeu a seiva. O que o ramo vai fazer para dar frutos? A Oliabe, com que habilidade ele poderia fazer o tabernáculo? A única coisa que ele podia fazer é estar junto. Quando nós estamos junto com Jesus Cristo, todo o poder de Jesus se torna meu. A mesma vida que Jesus Cristo teve nessa terra, nós também teremos. Que essa graça possa estar em todos vocês. Eu vou pregar até aqui.